Glória a Deus. Meus amados, vamos hoje para mais um vídeo no nosso canal. Hoje nós vamos fazer uma exposição da Bíblia, né? Uma meditação no livro de... Vamos usar a Bíblia do pregador pentecostal. Essa Bíblia é uma Bíblia muito ótima. Ela tem 1002 sermões para nos dar, eu chamo mais de esboço bíblico, né? Para nos dar um norte sobre as nossas meditação. E nós vamos meditar, meus amados, vamos fazer uso em João, capítulo 4, versículo do primeiro ao último. Nós vamos ler esse capítulo todinho. É sobre, meus amados, nos orientando, Senhor, através de João, nos orientando sobre os falsos profetas, certo? Pode dizer que é o capítulo do amor, porque o tema que nós vamos abordar aqui é Deus é o próprio amor em pessoa. Glória a Deus. Se Deus é o próprio amor em pessoa, nós também, que somos servos, temos que viver através do amor para com nossos irmãos, né? E aqui ele vai nos orientar. Essa palavra, uma palavra maravilhosa, porque João nos explica verdadeiramente como é que nós podemos conhecer a pessoa que realmente tem Deus em si, o Espírito Santo, na sua vida. Glória a Deus. Diz assim, capítulo 4, versículo 1. Amados, não creais em todo espírito, mas provai se o Espírito são de Deus. Por quê? Já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este espírito é o do anticristo, do qual já ouviste que há de vir, e eis que já está no mundo. Glória a Deus. Aqui ele já dá uma explanação, né? Filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Do mundo são, por isso falam do mundo, e o mundo ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus, não ouve-nos. Nisto conhecemos o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Começa fazendo uma explanação, meus amados, um aconselhamento para a igreja, João, mostrando as qualidades das pessoas que são de Deus e as que não são. Em outras palavras, ele diz: todo aquele que rejeita este ensinamento, que nós dissemos que Jesus Cristo veio em carne, mas diz que não, esse é o espírito do anticristo. É bem explícito a palavra que João deixa para nós aqui no capítulo 1, aqui no João 1, capítulo 4. Ele deixa bem explicado que as pessoas que são do mundo não ouvem a palavra de Deus, não querem saber de Deus. Mas as que são de Deus, eles inclinam para coisas que são de Deus. Amados, o versículo 7 diz assim: Amados, amemos uns aos outros, porque o que é de Deus é qualquer que ama, é nascido de Deus e conhece a Deus. Glória a Deus. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisso se manifesta o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para quê? Por ele vivamos.
Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou o seu Filho para proporcionar pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar aos nossos irmãos. E aqui, meus amados, do versículo 7 ao 11, João nos traz essa palavra mostrando como Deus nos amou e como nós devemos comportar com os irmãos em amor. Ele mostra que Deus enviou seu Filho para mostrar o quanto Ele nos ama. E se nós também recebemos essa palavra, nós devemos mostrar também para com os nossos irmãos o quanto nós amamos. Como? Você pode perguntar como? Fazendo as práticas corretas que Cristo deixou em nós. O que é? Amar o nosso próximo como a nós mesmos. Em primeiro lugar, nós temos que botar o amor acima de tudo, porque isto é uma das coisas que Deus exige para nós cristãos. Porque Deus enviou seu Filho para que mostrar o quê? Mostrar o quanto Ele nos ama. E Ele morreu na cruz do Calvário por nós. E nós, através do seu amor também, devemos dar vida pelas almas que aí estão perdidas. No 12 diz assim: ninguém jamais viu a Deus. Se nós amarmos uns aos outros, Deus está em nós. E em nós é perfeito o seu amor. Nisto conhecemos que estamos nele e ele em nós, pois que nós deu do seu Espírito. E vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para o Salvador do mundo. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, este está nele e ele em Deus. Glória a Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor. E quem está em amor está em Deus e Deus nele. Nisto é perfeito amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque Ele é. Somos nós também neste mundo. No amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena. E o que teme não é perfeito em amor. Nós amamos para que Ele nos amou primeiro. E se alguém diz, eu amo a Deus e aborrece a seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão, a quem viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Glória a Deus. E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Aqui é tipo uma pergunta, diz, como é que você diz que ama a Deus que nunca viu e aborrece seu irmão? É tipo assim, meus queridos. Não adianta nós abrir nossa boca, dizendo que amamos nosso irmão. Podemos dizer como se posso dizer, meu irmão está com necessidade, chega da minha casa, eu sei que ele está com necessidade verdadeiramente e eu não ajudo. É uma falta de amor. Certo que hoje em dia tem muitas pessoas que querem se aproveitar, mas nós sabemos, na igreja que nós estamos, quem são as pessoas que estão atrás de se aproveitar dos irmãos. Mas fazemos tudo com amor, glória a Deus. A introdução desse capítulo 4, de 1 João, vamos pegar por base o versículo 8. Neste texto sagrado, meus amados, o apóstolo do amor, que é João Batista, apresenta Deus
como sendo o próprio amor em pessoa, a Trindade Santa, por meio das Escrituras. Primeiro, um amor incondicional em favor dos homens. Em outras palavras, Deus, pelo seu grande amor, não mediu esforço e nem pensou duas vezes, posso dizer assim, para enviar seu filho para nascer da bendita virgem. E aqui pode ser posto Pilatos, ser morto crucificado, pelo grande amor que Deus tem pelo ser humano. Aí diz, o Pai amou o mundo de tal maneira, inexplicavelmente, e deu seu Filho, para superar todas as dimensões imagináveis, a exceder todas as compreensões humanas. Ele excedeu todas as compreensões humanas. O que quer dizer? Quem é o homem que dá o seu filho para morrer por outro, pelo irmão? Deus pediu a Abraão. Abraão levou o seu filho Isaque para ser sacrificado. E Abraão fez da maneira que Deus pediu. Mas na mesma hora, quando levantou o cutelo para sacrificar a criança, apareceu o cordeiro. Aquele cordeiro a representar o Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluia. O amor, meus amados, só tem amor verdadeiro aquelas pessoas que estão cheias do Espírito Santo. Tem grande certeza de que Deus verdadeiramente está consigo e não treme nem teme na frente da dificuldade e sabe que ele pode amar o seu irmão como a si mesmo para demonstrar verdadeiramente o amor que Deus tem por nós. Quem ama verdadeiramente, meus amados, tem prazer em fazer a obra de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Todo mundo sabe que o Espírito Santo sente ciúme com um zelo profundo pela nossa vida. Ele zela tanto pelo ser humano, pelo servo de Deus, que chega a ter ciúme. Glória a Deus. De Gênesis a Apocalipse, a Bíblia revela o grande amor de Deus por todos os seres humanos que está na terra. Para nossa compreensão, vamos ver algumas passagens bíblicas que falam do amor. Glória a Deus. Em Gênesis 18, 32, glória a Deus. Por amor, Deus disse para Abraão, se em Sodoma e Gomorra tivesse 10 justos, ele não acabava com a cidade. E chegou praticamente zero, e ele dizendo que não acabaria, porque ele sabia que lá não tinha justo. Por amor a Abraão, Deus multiplicou as bênçãos sobre toda a descendência que Deus disse para Abraão. Mostrou para Abraão, olha para o céu e olha para o mar e para a areia, que assim será a tua descendência. Glória a Deus. Aleluia. Por amor, meus amados, Deus pediu seu filho Isaque, mas na hora do sacrifício, Deus mostrou a Abraão o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque Deus queria saber se Abraão realmente ia cumprir com o que ele queria, para demonstrar que tinha amor a Deus. E Abraão mostrou para Deus que tinha amor ao próprio Deus através dele entregar o seu filho Isaque para sacrifício. A Bíblia revela, meus amados, perfeitamente todo esse amor de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Por amor, meus amados, a Israel, Deus pune Faraó e todos os egípcios a eles perseguir o povo judeu na saída do Egito. Por amor, meus amados, Abraão, Isaque e Jacó
Deus se lembra da aliança feita feita para Abraão. Glória a Deus. Deus é infinitamente amor, meus amados. Por isso, é a nossa mensagem hoje. Deus é o próprio amor em pessoa. O amor, Deus confirma e exalta o trono de Davi através de Jesus Cristo. Por amor, Deus faz que Noé faça uma arca para livrar o homem justo da morte através das águas. Glória a Deus. Por amor, Deus, glória a Deus, responde os reis e não deixa que eles o oprimissem naquele tempo. Glória a Deus. Pois os reis, muitos deles queriam oprimir a Israel, mas Deus, por amor, o livrou o seu povo. Glória a Deus. Por amor, o nome do seu próprio Deus, o Senhor, ouça as nossas orações e as nossas súplicas no momento que nós o chegamos a Ele. Glória a Deus. Aleluia. Por amor, meus amados, Deus, o Senhor de todos os senhores, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, Ele nos trouxe a salvação através de Jesus. O próprio Senhor prometeu apagar todas as nossas transgressões por amor dele mesmo. Está escrito em Isaías 43, 25. O Senhor nos amou com amor eterno, como diz Jeremias 31, 3. O Senhor nos atraiu com laços de amor em Oséias 11, 4. O Senhor promete renovar o seu amor para conosco. Glória a Deus. O amor de Deus, meus amados, é inexplicável, imensurável. O amor de Deus é derramado em coração pelo Espírito Santo, como está em Romanos 5:5. Deus prova o seu amor para conosco. Nada poderá nos separar do amor de Deus, em Romanos 8:39. O amor jamais acabará. O amor é a maior de todas as virtudes cristãs. Todo cristão que tem amor, ele tem uma virtude e ele tem um semblante de Deus em todo o seu caminhar. O amor de Cristo, meus amados, nos constringe, como está lá em Coríntios, 2 Coríntios 5,14. O Senhor Jesus Cristo, sendo rico, por amor de nós, se fez pobre, para que, pela sua pobreza, nos tornássemos ricos. Glória a Deus. O amor de Deus acompanha todos nós, como está em Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 13. O fruto do amor só tem quem tem o Espírito Santo de Deus. O amor de Cristo excede todo entendimento. O amor é vinculado da perfeição. O nosso coração deve ser conduzido ao amor de Deus. Deus nos deu o Espírito do amor para que nós amemos uns aos outros. Deus manifestou o seu amor para com todos nós. Deus é amor. O amor lança fora o medo. Glória a Deus. Devemos conservar no amor de Deus. Nunca devemos abandonar o primeiro amor. O Senhor conhece o nosso amor por Ele, como está em Apocalipse. Glória a Deus, 2:19. Meus queridos, Deus é amor. Deus é o próprio amor em pessoa. Deus é o próprio amor em pessoa. Jesus Cristo é a maior revelação do amor de Deus pelos homens. Pois Deus, ao enviar o seu Filho amado para nascer e para morrer por nós, nos deu essa grande e maravilhosa prova do seu amor para com a humanidade. Ninguém há na história, meu amado.
que tenha tanto amor ao seu próximo como Deus amou a nós antes de nós mesmos perceber. Praticar tanto amor pelas pessoas como Jesus Cristo, ele mesmo disse: ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Ele nos amou primeiro, ele nos amou de verdade, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E o que nós devemos fazer, meus amados, por este amor tão grande que Deus nos amou, dando o seu Filho amado, para que nós hoje tenhamos vida e vida com abundância. Só podemos fazer uma coisa, meus queridos, e amar os nossos irmãos como a nós mesmos, para provarmos para Deus que nós temos um amor perfeito e verdadeiro, pelas Santas Escrituras Sagradas, que todo dia nós estamos com ela na mão, lendo e meditando em tudo que Deus deixou escrito através dos seus santos, os apóstolos e os profetas. Que Deus nos abençoe e nos dê um lindo dia ou noite, não sei que hora vão assistir este vídeo, em nome de Jesus. Meus queridos, que se inscrevam no canal, deixem lá os seus comentários, para que Deus venha abençoar, que mais pessoas venham a ouvir essa palavra santa. Portanto, esta é a palavra de hoje. Deus é o próprio amor em pessoa. E nós devemos amar os nossos próximos como a nós mesmos. Amém.